7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, dou por aberta esta quarta sessão ordinária, no dia 16 de 2 de 2016, às 19 horas e 25 minutos. Passamos então agora aos comentários. Convido o vereador Maneca a fazer parte da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, funcionários desta casa, público que nos assiste, em especial ao doutor Edson Mendes, eu acho que pela primeira vez aqui acompanhando a sessão da Câmara, aos professores e professoras. Lamento muito, senhor presidente, não ter recebido uma cópia da carta aberta, a qual foi lida aqui pelo vereador Valdir, para a gente tomar ciência, mas diante do relato dele, mais ou menos a gente sabe quais são as preocupações, inclusive dos funcionários, que é a possibilidade de uma greve, com a greve atrapalhar os serviços públicos tão essenciais para a nossa comunidade. Mas, senhor presidente, eu acho que um breve histórico, e bem rápido mesmo, eu estou militando na política desde 1988, quando pela primeira vez fui convidado a ser candidato a vereador pelo PDS e me elegi como segundo mais votado. Era o prefeito Nilton Machado, e eu procurei naquela oportunidade, ser vereador Valdir, ajudar o Nilton naquilo que fosse possível. Mas ele tinha uma Câmara muito dividida entre os partidos, porque o PMDB era um partido muito unido, então muitas coisas não puderam acontecer naquela época, mas que teve como culpa também a não participação do Poder Legislativo. Em 92, eu me elegi pelo PRN, numa composição que fizemos, com o prefeito José Rodolfo Tunes, botando Maneca Vieira como vice. Logo após veio Pedro Martendal, a qual também fazia parte do governo. Nesse período, eu me elegi pelo PSDB, o Edésio pelo PSB e agora o Sandro PSD. Eu faço esse relato para demonstrar que a população não está interessada nas questões políticas ou partidárias. Ele não quer saber se é do PP, se é do PSDB, se é do PP, PMDB, enfim. O que ele quer é um grupo que se una em prol de Santo Amaro da Imperatriz. Assim como se uniu Zé Tunes e Maneca Vieira. Assim como se uniu Edésio Justo e Pedro Martendal. E o Edésio não fez uma obra, ou o PP não fez uma obra, vereador Poda, porque, de forma muito indireta, não foi o prefeito Edésio, mas o primeiro-ministro do PSDB chutou o PP. Deu um pontapé no PP e tirou fora do governo. Primeiro-ministro que foi nomeado através de um decreto, dando todos os poderes para ele, só autorizando o Pedro Martendal a gastar com um pá de areia, se tiver a assinatura dele. Primeiro-ministro? Primeiro-ministro. Foi nomeado através de decreto. Tinha a força do primeiro-ministro. Isso também atrapalhou a administração Edésio Justo. Que teve avanços. Mas se tivesse com o PP unido, teria 10 vezes mais de avanços. O vereador Valdir sabe disso. O quanto lutamos, o quanto abraçamos a causa do prefeito, defendendo aqui os seus interesses. E dentro desse histórico que a gente tem, é óbvio que a gente tem que deixar algo marcado. E eu tenho muito orgulho, senhor presidente, de hoje dizer que eu fui autor do projeto de lei que criou a medalha Tereza Cristina, o que não deixa de ser um grande reconhecimento às pessoas que fazem alguma coisa por Santo Amaro, que fazem acontecer. Fui eu que criei o projeto que estabeleceu a isenção do IPTU para quem ganha até 2 salários mínimos, Quinha. Fui eu que apresentei o projeto que criou a Avenida Beira Rio Sul, e que depende apenas da boa vontade dos administradores para abrir. Criei a TPA, que é uma taxa de proteção ambiental que será cobrada, assim, da Casan e do gasoduto, pela parte que eles usam, do território municipal, e de tantos outros. Mas o maior desafio que a gente teve nesta casa é que quando eu procurei o Zé Becker, e eu falei para o Zé Becker assim: Zé Becker, no dia que eu for presidente, eu quero que a Câmara se torne uma executora, não a legisladora, porque a burocracia, você vê bem que tudo que é aprovado aqui reflete de forma positiva ou negativa a população santomarense.
Não é diferente de qualquer outro tipo de Câmara. Mas nós tínhamos que ser diferentes. E a gente tinha que ser executor, Leopoldo. E nós fomos executores. E esta é a maior obra que eu levo, Júlio, que nós devemos levar como uma história política de Santo Amaro, que a Câmara Municipal foi responsável pela abertura de uma creche, onde estão mais de 120 crianças hoje sendo atendidas, de uma creche padrão, uma das creches mais bem feitas e bem estruturadas do município de Santo Amaro, daqui da região. Mas houve uma unidade de grupo. Essa é a união que se pede. Eu torço, e quero dizer para vocês publicamente que eu vou trabalhar por prefeito Sandro Vidal Segandato. Agrade ou não as pessoas, mas é um direito que eu tenho a estabelecer a minha vontade que ele continue, mas desde que se mantenha um grupo unido. São obras por várias partes de Santo Amaro. Se houve erros, todos nós erramos. Mas também não podemos deixar de reconhecer os acertos. Jamais poderíamos imaginar, mesmo sobre abaixo de críticas, que uma pavimentação daquele nível de Caldas da Imperatriz ocorreria. Aliás, fizeram trancar a rua antes de iniciar o pavimento. Isso foi um dos maiores absurdos que eu vi em Santo Amaro. A Beira-Rio, quando foi construída pelo Zé Tunes, teve que fazer às 3 horas da manhã por gente que fazia tipo de denúncias ao Ministério Público para trabalhar em Santo Amaro. Mas a gente se crivou, né, de autoridade, de coragem, que é uma marca registrada do povo de Santo Amaro da Imperatriz, e foi lá e realizou com toda a possibilidade. E por último, que nós do PSD estejamos junto com o PMDB, com os partidos aliados, democratas, que é representado pelo Dr. Edson, PR, que venha o PSDB, que venha o PP, porque na realidade já pensou se existe esse tipo de divisão. A gente já consegue fazer algo por Santo Amaro? Vocês já acreditaram sobre uma junção de esforço quanto não aconteceria em Santo Amaro? Hoje não estaríamos aqui os professores pedindo os 12% ou 11% que têm direito da reposição salarial? Talvez estivesse aqui acompanhando a votação do projeto, que além dos 11% ganhasse mais 5% ou 6% de ganho real. Mas isso não vai acontecer nunca, isso é uma utopia a gente pensar que possa isso acontecer. Eu, dia 18, quero aqui já justificar a minha ausência, não vou poder participar do ato na praça pública, em virtude que eu tenho um exame para fazer. E diante de todo esse relato, senhor presidente, eu aqui quero declarar que eu não sou mais candidato a vereador. Vou trabalhar por alguém que está aqui nesta casa, vou trabalhar por vereadores que de fato querem o bem de Santo Amaro. Acho que está na hora da renovação, de pessoas novas, caras novas entrarem aqui, né, mostrarem também a sua competência. Né, não me acho um cara diferenciado dos demais, eu acho que a humildade que o Pouda tem é a mesma que eu tenho, a educação que o Adailto tem é a mesma que eu tenho. Enfim, nós somos formados por sentimentos e todos nós temos esse tipo de sentimentos. Mas o sentimento maior que eu guardo e tenho é que Santo Amaro continue crescendo da forma que vem crescendo quando tem um grupo unido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Maneca. Só queria Permite fazer uma parte, Maneca. Eu até gostaria de dar uma palavrinha. Eu acho que eu considero o vereador Maneca um homem inteligente. Eu fui vereador na primeira gestão porque peguei a vaga do Maneca, eu era suplente. Mas, Maneca, você falta 2 anos para completar 30 anos de vida pública, é isso? Isso. Você lembra algum dia se você trouxe alguma coisa pessoal para essa tribuna aí? De alguém? Não. Obrigado, só essa pergunta que eu gostaria de saber. Só complementando ali, Maneca, tem horas assim que eu fico, até eu estava comentando outro dia com a Ana, com a Márcia, com as meninas aqui, que o nosso início foi marcante, foi bonito, a nossa união independente da oposição e de situação. Só que, infelizmente, eu também me incluo nessa situação, que a gente às vezes se deixa contaminar, né? E falta ainda um bom trecho aí para a gente terminar o nosso mandato. Eu faço aqui um pedido aos 11, que a gente se limpe dessa contaminação e nos unimos de novo, porque a gente está fazendo para nós e para todo um povo aí fora que está dependendo de nós e do Executivo. Então, se nós continuarmos com essa desunião, com essa coisa ruim que a gente está levando um para o outro, que agora vai aumentar, acredito, porque está chegando o período eleitoral, então que esquecemos aquela rivalidadezinha que vai ter lá fora e aqui dentro, continuamos como foi até os 2 primeiros anos
foi bom para os 11, né? Foram grandes conquistas para nós como político, e para os munícipes, para o nosso município, não foram poucas conquistas, não. Sem exceção. O Quinha deixando a equipe dele trabalhando num prédio como deixou, e fomos na Caixa Econômica, atrás do recurso, ganhamos elogio do presidente da Caixa Econômica, porque nunca aconteceu de vereadores ir lá saber como é que estava o andamento em si, para investigar o prefeito ou o governador. Então, vamos nos unir novamente, pessoal, vamos batalhar, porque eu tenho certeza que não adianta a gente ficar ali, às vezes a gente vê que o Julinho fica alterado na razão dele, o Maneca, o Valdir também na razão dele, não tira a razão de nenhum, mas não vamos nos deixar contaminar por esse mal do rancor e da raiva. Obrigado. E não tendo mais nada tratado, agradeço a presença de todos, dou por encerrada a presente sessão ordinária, às 20h15, convido a todos para a próxima sessão ordinária, dia 18 de fevereiro, quinta-feira, às 19h.